Cidade da Inovação. Que aí nós temos o seguinte, nós temos 6 palestrantes na manhã, para a gente manter o time e garantir aqui o CI Talks, que é o Cidade da Inovação Talk, né, do tipo TED, né, de 15 a 18 minutos. A gente faz 2 e aí a gente interage com os palestrantes a cada 2 para a gente não perder muito tempo. E aí, obrigado pela apresentação. O Bernard Smith é um coordenador de acesso a mercados do FINDES e lidera o programa do PIX da Apex Brasil no Espírito Santo. Promove, então, o desenvolvimento industrial e a competitividade do Estado com foco na internacionalização, rodadas de negócios e mapeamento de oportunidades. Possui vasta experiência em relações institucionais, governamentais e internacionais adquiridas em cargos no setor privado, governo, sociedade civil, além de experiência internacional na Alemanha, França e Estados Unidos. É mestre em negócios internacionais na Munich Business School e possui MBA de Comércio Exterior na FTG. Atuou como secretário adjunto de Relações Internacionais no governo do Amazonas. E aí eu, não estando ativamente envolvido nessa atividade, parabenizo muito pelo convite, porque esse currículo é exatamente o que a gente pede. Parabéns, obrigado, o palco é seu, velho. Bom dia, pessoal, tudo bem? Maravilha, tá ótimo, obrigado. Bom, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite para participar dessa atividade. É sempre um prazer poder conversar um pouco sobre a parte de internacionalização. E eu sempre brinco que a internacionalização lá em casa começou do zero, né? Pai alemão e mãe espanhola. Então, acaba sendo um processo de aculturamento, né, de verificar como que as duas culturas se conversam entre si no dia a dia, inclusive. E isso acaba sendo uma pauta bem interessante. Eu não sou capixaba, vim aqui para o Espírito Santo relativamente recente, em abril, quando eu assumi essa atividade na Federação das Indústrias. Então, nós estamos nesse processo de trabalhar as informações, as oportunidades como um todo, e, consequentemente, verificar o que faz sentido nesse processo de engajamento de stakeholders, que como foi comentado aqui, né, esse processo de relacionamento e de geração de novas oportunidades. Então, muito brevemente, comentando aqui sobre a FINDES, né? Todo mundo deve conhecer a FINDES, mas é importante comentar que a FINDES é formada aí por alguns grupos de entidades, que inclusive o pessoal aqui do FINDES Lab também vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que é importante mostrar que existem diversas casas, né? Onde existe tanto a parte acadêmica, como também a parte voltada aí para a educação, como também temas ligados à indústria propriamente dita e defesa de interesses. Então, a FINDES é composta aí por sindicatos, então, consequentemente, nós temos as empresas associadas a esses sindicatos, onde existem temas de interesse muito bem claros. E, consequentemente, acesso a mercados, né? Essa foi a pauta quando eu assumi em abril e, consequentemente, existe uma série de temas que são interessantes de como que isso tudo se casa. Nós temos algumas atividades em curso voltadas à parte de inteligência comercial, parte de mais negócios, que é muito voltado aí para as empresas maiores, rodadas de negócios. Nós temos a Rede Sim, que isso está atrelada à CNI, então, consequentemente, existe um relacionamento bastante amplo junto com as federações das indústrias dos outros estados para poder viabilizar também ações conjuntas. E temos o PIX, da Apex Brasil, que está vinculado à Apex, como havia comentado, e, consequentemente, existe aí uma série de ações específicas, que eu vou abordar um pouquinho mais. Então, exportação, né? Geralmente as pessoas pensam em exportação muito voltados aí na forma tradicional de ser, containers, grandes cargas, etc. Mas isso não é somente isso. Existe também a possibilidade de fazer comércio exterior fazendo pelos correios. Por que não mandar uma pequena caixa com o seu produto para o exterior, né? Então, é um pouco desse processo de se pensar diferente. E quando nós pensamos, quando falamos em inovação, inovação não é somente tecnologia. Inovação também é o fato de fazer diferente, tomar atitudes diferentes para poder viabilizar
os interesses do cliente, né? E quais são os interesses dos nossos clientes, né? Então, comentando aqui um pouquinho sobre a metodologia do PIEX, o PIEX ele está numa fase final de atividades, ele se encerra em fevereiro do ano que vem, onde existe um processo de identificação das oportunidades juntamente à empresa. Nesse processo existe aí uma validação das informações, o estabelecimento de um plano de trabalho e, consequentemente, a implementação deste até o momento final, né? Então, isso é interessante porque existe um processo de viabilizar ações voltadas juntamente com consultores específicos que vão ajudar nessas atividades. Então, já olhando aqui para o PIEX, isso já aconteceu uma inovação, nesse caso aqui, no nosso caso, no Espírito Santo, que o PIEX, normalmente, ele é voltado apenas para as empresas do estado para o qual está sendo realizada aquela atividade. E aí, quando foi implementado o PIEX aqui no Espírito Santo, foi feito um pouquinho diferente. Vamos pensar um pouco fora da caixa. E aí a oportunidade foi de se trabalhar com um enfoque maior na parte de cafés especiais e também de rochas ornamentais. E para esses dois segmentos, foi aberto para o Brasil inteiro. E, consequentemente, temos aqui um mapa onde temos aí as localidades, além do Espírito Santo, para onde estão sendo realizadas essas atividades. Então, isso é interessantíssimo, porque é pensar diferente, né? O PIEX já existe há muitos anos, está no terceiro ciclo aqui no Espírito Santo, e aí por que não fazer um pouco além do usual, né? Por que não fazer alguma coisa que possa ser impactante, já, tendo em vista que estamos falando de cafés especiais e de rochas ornamentais, né? Então, isso trouxe aí um pouco desse processo de discutir oportunidades. Aqui algumas empresas de colatina, então temos aí empresas de café, chocolate, as rochas ornamentais, e aí uma série de outros segmentos envolvidos, cosméticos, alimentos e bebidas, vestuário. Então, para cada empresa existe aí um formato específico a ser trabalhado de o que pode ser feito juntamente com os consultores para poder viabilizar ações específicas, né? E a gente fica super feliz quando a gente fica sabendo de informações de as empresas que estão dando já alguns primeiros passos nesse mercado internacional. Então, temos aí alguns casos bem interessantes. E as sinergias, né? Então, foi falado de stakeholders hoje de manhã e o quanto que isso é importante de identificação dos parceiros que são relevantes nessas atividades, né? Então, normalmente existe um conselho, um comitê consultivo em todos os PIEX, aqui também não foi diferente. E aí, a partir do momento que nós começamos a olhar de uma forma mais detalhada todas as entidades que estão envolvidas nessa pauta de internacionalização, ficou a pergunta, tá, nós temos aí um conselho, por que não trabalhar também as outras instituições que também atuam com o comércio exterior? Vamos chamar o INPI, vamos chamar os Correios, vamos chamar o Banco do Brasil e outros, né? E aí, nesse processo, nós trouxemos esses para dentro dessa atividade, justamente para poder discutir as oportunidades que possam ser sinérgicas. Então, isso aqui foi antes de ontem, dia 29. Então, nós chamamos o pessoal dos Correios e do INPI para fazer uma capacitação para as empresas do PIEX, mas também fizemos um pouquinho além. Vamos abrir para todo mundo, vamos abrir para as outras empresas que eventualmente possam ter interesse. Então, consequentemente, fizemos em formato híbrido, presencial e online, justamente para poder discutir as oportunidades que os Correios e o que o INPI tem nessa pauta internacional, né? Então, o Exporta Fácil dos Correios tem um processo super interessante, onde viabiliza o processo de levar os produtos de uma forma simplificada para o mercado internacional, né? Por que não utilizar, né? E a mesma coisa em INPI, marcas e patentes, né? Pauta super importante quando se discute a questão de defesa de interesses, né? Então, apenas comentando basicamente, bem rapidamente, um caso que aconteceu há alguns... Eu tenho bastante tempo, não me lembro exatamente quando que foi, mas uma empresa de uma oficina no estado do Goiás, com o nome de Ferrari, foi acionada judicialmente pela Ferrari, né? Mostrando o quanto que é importante essa questão dos nomes, inclusive para as pequenas empresas, né?
Então, assim, isso é uma visão geral do PIX, né? Então, quando a gente começa a olhar um pouco para as outras áreas, eu vou dar uma pincelada nos mais negócios também, porque são rodadas de negócios, né? Por viabilizar o contato, viabilizar o relacionamento para que se possa estabelecer uma conexão mais próxima entre a indústria, entre as startups, entre as empresas e entre fornecedores. Então, nós fazemos isso de forma recorrente para poder viabilizar uma série de ações que possam ser interessantes para ambos os lados, né? E a rede sim, né? Então a rede sim, no caso do PIX, são empresas que são um pouco mais iniciantes no mercado internacional, e no caso da rede sim, são aquelas que já têm aí alguma maturidade. Desculpa. Então, missões internacionais. Então, acaba sendo realizadas uma série de missões internacionais através da rede sim. Essas aqui do segundo semestre de 2024. Para o ano que vem já tem aí uma tabelinha de atividades que eu não vou dar spoiler, porque... Acho que... Alô, alô? Oi. Eu não vou dar o spoiler porque o meu... Está falhando. Obrigado. O spoiler está complicado, mas a princípio o meu colega vai falar um pouquinho sobre isso também, mas nós temos aí algumas feiras que estão previstas para o próximo ano, que são também super relevantes nesse processo, né? Então, aconteceu agora recente, Cial Paris, uma missão comercial com uma bagatela de R$20 mil para participação. É um dinheirinho, né? Um dinheirinho gasto para uma missão internacional, onde, claro, tem uma série de benefícios, onde se discute aí, tem uma visita guiada, feita aí uma série de encontros, etc., né? E aí eu pergunto, qual é a vantagem de uma missão internacional? Quero respostas. Networking, estou escutando aqui. O que mais? Inovação, ótimo. O que mais? Oi? Insights, que mais, gente? Prospecção. Oi? Tecnologia. Então é super interessante, porque as missões internacionais acabam gerando uma série de possibilidades de conhecer algumas coisas diferentes. Alguém sabe o que é isso? O que é isso? Alguém tem ideia do que é isso? Quem é do agro aqui? Alguém é do agro? O que é isso? Também? O que é isso? Uma paleta, assim, numerada, né? Tá vendo que tem os números, 7, 8. O que é isso, pessoal? Alguém sabe o que é isso? Isso aqui é uma coisa interessante, porque isso aqui foi uma visita técnica que eu tive a oportunidade de visitar na Alemanha e que foi super relevante porque eu visitei uma granja. Pode soar incrível, mas isso aí é um catálogo da cor da gema do ovo. Que tal? Então, o catálogo da gema do ovo. Então, assim, isso é uma inovação, né? A partir do momento que a empresa, que a granja está preocupada com o que o cliente está querendo, ele está olhando também para as atividades com enfoque de negócios. Então, no caso da Alemanha, o enfoque é o número 11, se não estou errado, e aí, consequentemente, é tudo uma questão de alimentação da ave, né? Para poder viabilizar aquela coloração de interesse, né? Então, aí fica aquela pergunta, né? Quando a gente vai no supermercado, ovos brancos ou ovos laranjas, bege, sei lá, qualquer cor, né? Vermelhos. Qual é a diferença? Tem alguma diferença? Nenhuma. Então é tudo uma questão de alimentação, mas isso acaba sendo super interessante, porque apenas não, uma coisa simples, um catálogo, né? Então, com base nisso, se trabalha a qualidade dos interesses específicos. Então, quando a gente fala de inovação, nós estamos falando de uma série de atividades, do que pode ser feito de diferente. Que tal esses pepinos nos Emirados Árabes, plantados diretamente na areia, né? Eles estão inovando.
Então, aí eles estão olhando também na parte de segurança alimentar, que é uma pauta extremamente importante quando a gente fala de comércio exterior, que muitas vezes se colocam aí barreiras ao comércio internacional devido aí à defesa dos interesses da sua população. Então, isso aqui foi nítido. Então, uma fazenda que para visitar tinha que ter uma série de autorizações, onde que está sendo plantados pimentões. Que tal os pimentões? Né? Eu confesso que é difícil encontrar um pimentão desse jeito aqui no Brasil. Então, e isso plantado diretamente na areia. Né? Então, isso é interessante porque a gente começa a ver mirtilos também sendo plantados em pleno deserto. Né? E que mais, pessoal? Qual é a outra vantagem de fazer uma visita internacional a uma atividade dessa? Que é, claro, um investimento, mas, obviamente, você acaba tendo aí algumas possibilidades de fazer algumas coisas. Visitas a supermercados, por exemplo, né? Então é super interessante avaliar também como que, eventualmente, algumas atividades estão sendo realizadas por lá, em outra localidade. Conhecer o seu concorrente. O que o concorrente está fazendo? Qual é a embalagem que está sendo utilizada, né? E aí a gente começa a ver algumas coisas interessantes também quanto à questão da disposição de produtos brasileiros no exterior. Então, não é porque uma empresa é famosa no Brasil que ela é famosa no exterior. Existe a necessidade de promovê-la, existe a necessidade de trazer um pouco as discussões do que existe de relevância daquele produto quando está sendo introduzido a um novo mercado. Né? Então, aqui mais algumas fotos do supermercado, aqui na Arábia Saudita. E aí aqui temos aí uma pauta também super interessante que conecta também aqui com o Espírito Santo, né? Frutos, né? Frutos secos aqui no caso. Que tal aqui? Banana, brócolis, beterraba, quiabo desidratados. Muito mais fácil de exportar dessa forma do que exportar in natura. Então, a partir do momento que você está exportando desta forma, acaba sendo mais prático e a vida do produto é maior, o shelf life, como o pessoal chama, né? Mamão, manga, damasco, abacaxi, kiwi, desidratados e cristalizados. E aqui também, gengibre, inclusive. Né? Então, quando a gente começa a ver o potencial que existem em algumas atividades que estão sendo desenvolvidas aqui no Espírito Santo, o Espírito Santo é um dos principais produtores de gengibre do Brasil. Né? Então, por que não olhar um pouquinho diferente da forma como eu estou produzindo para poder viabilizar o acesso ao mercado internacional com um consumidor exigente e para poder trabalhar aí um preço um pouquinho mais elevado, né? Então é uma pauta que é importante porque a gente começa a avaliar o que pode ser feito nesse processo, do que pode ser feito de diferente para ampliar essas oportunidades no mercado internacional. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Cidade da Inovação.